Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que você esteja bem animado, porque hoje vamos trabalhar com equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos desvendar um pouquinho sobre o que é isso? Bora lá! Então, nosso objetivo é que você consiga identificar o que é uma equação do segundo grau, ok? Vamos lá, então. Primeiro, você lembra o que são equações? Precisamos relembrar. Em que situações ela pode ser usada? Para que serve uma equação? Para quê? Você sabe o que é uma equação do primeiro grau? E do segundo? Vamos responder essas questões hoje. Uma curiosidade para você, olha lá. O primeiro indício do uso de equações ocorreu provavelmente no ano 1650. Presta atenção nisso aqui. AC. O que significa AC? Antes de Cristo. Ou seja, muito tempo atrás, nós já temos o primeiro indício do uso de equações. Onde é que está isso? No documento denominado Papiro de Hind, adquirido por Alexander Henry Hind, na cidade de Luxor, no Egito, em 1858. Nesse papiro, um escriba chamado Rams relata a solução de problemas relacionados à matemática. Olha que interessante, gente. Há muito tempo já se usava. Claro que de outra forma, mas já temos relatos e indícios da utilização da equação. Então vamos relembrar o que é uma equação. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma incógnita, ou seja, uma letra, e uma igualdade, um sinal de igual, ok? Então, para ser equação, tem que ter letra e tem que ter o sinal de igual. Esse tipo de sentença pode ser utilizada para quê? Para representar qualquer situação, gente, em que a gente desconhece o valor de alguma coisa. Então, nós utilizamos a equação frente a uma situação problema, uma situação que seja prática. Vamos ver no exemplo, temos a utilização de uma equação do primeiro grau. Vamos analisar o nosso exemplo. Então, a Joana trabalha como digitadora de textos. E ela notou que com o passar das horas, o seu rendimento diminuía gradualmente. Analisando sua produção, ela pôde constatar que, vamos ver, na segunda hora ela digitava 20 páginas a menos do que na primeira. Aí, na terceira hora, ela digitava 15 páginas a menos do que na segunda hora. E na quarta hora, ela digitava 10 páginas a menos do que da terceira hora. Então, foi diminuindo, né? Faz sentido, né, gente? A pessoa vai cansando de digitar e vai diminuindo a produção ali. A situação é a seguinte, ela precisa digitar, um certo dia aqui, 1.500 páginas, tá bom? No período das 8 às 12 horas, ao meio-dia. Então, em 4 horas de serviço. Você pode escrever a equação que representa essa situação problema? Podemos, né, gente? Utilizando a equação, calcule quantas páginas ela digitará em cada hora desse trabalho. Então, vamos por partes do nosso problema, tá bom? Então, vamos supor que a quantidade de páginas que ela digita na primeira hora seja X. A gente adora X, né? Você pode usar a letra que você quiser. Então, vamos esquematizar. Na primeira hora, ela digita X páginas. Não sei qual é o valor. Na segunda hora, ela digita X menos 20. Ela digita 20 a menos. Então, repare que como a gente não conhece o valor, a gente não está preocupado na resposta. Nós estamos preocupados na conta que é feita para chegar na resposta, tá bom? E a conta é uma conta de menos, não é? Se eu falasse para você que ela digitava 50 páginas na primeira hora, na segunda ela digitaria 30. Por quê? Porque você fez a conta, 50 menos 20, tá bom? Então, é a conta. Na terceira hora, ela digita o que digitou na segunda hora, menos 15, certo? E na quarta hora, ela digita tudo que digitou na terceira, menos 10. Então, a gente só está carregando os símbolos aqui, mas é a conta que é feita se tivéssemos aquele primeiro número, tá bom? Então, vamos lá. Como ela trabalha 4 horas, a produção nesse período foi de soma. Tudo que ela digitou na primeira hora, na segunda, na terceira e na quarta hora. E tudo dá 1.500 páginas que ela tem que digitar.
Tudo bem? Aí, para a gente descobrir e arrumar esse negócio, a gente vai fazer o quê? Vai resolver, vai simplificar. Para isso, eu vou eliminar parênteses e colchetes aqui, ó. Então, da primeira para a segunda linha, a gente eliminou parênteses e colchetes, tá bom? Então, ó, eu tenho mais na frente dos parênteses, não tenho nenhum número multiplicando, então eu posso muito bem fazer isso, apenas eliminar e a gente acaba copiando como eles estão. Aí, para simplificar, a gente junta os termos que são semelhantes. O que é isso? Letra com letra, número com número. Então, olha aqui, ó. 1x mais 1x mais 1x mais 1x, eu somei 4x. Então, escreve. E deu os números, ó. Os números foram escritos em vermelho aqui para a gente conseguir focar neles. Devo 20, devo 20, devo 40. Pula esse carinha. Devo 40, devo 20, devo 60. Devo 60, devo 15 com 15 dá 30, gente. Devo 90. Devo 90 com 10, devo 100. E eu posso somar 100 em ambos os membros para poder ficar só com o 4x no primeiro membro. Ou seja, passar esse menos 100 para o outro lado mais 100. Eu tenho 4x igual a 1.600. Estamos quase a ponto de encontrar o número de páginas que ela digita na primeira hora, ok? E agora é com você. Qual é o número de páginas que Joana digita na primeira hora? A gente chegou nessa equação, ó. Eu preciso determinar quem é x. Consegue terminar? Eu já volto. Conseguiu determinar o número de páginas que ela digitou na primeira hora? Como que a gente faz isso? Resolvendo esta equaçãozinha aqui, ó. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo? Letra para um lado, número para o outro.
já está quase separado, a não ser por esse número 4. Então, o que a gente faz? Eu preciso buscar um número que multiplicado por 4 dá 1.600. Você também pode pensar desta forma, intuitivamente, que é o que está escrito, né? 4 vezes um número dá 1.600. Quem é esse número? Caso você não consiga buscar esse número, você usa os procedimentos de resolução de equação. Qual é? Se eu tenho o número 4 aqui, ó, multiplicando a letra x, para eu passar para o outro lado, eu passo ele dividindo. Eu divido ambos os membros por 4, certo? Se eu dividir aqui por 4, 4 por 4 dá 1, sobra só o x. E 1.600 dividido por 4 também para não mudar o sentido da equação. Lembra que uma equação é uma balança? Tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo também. Então, nesse caso, eu dividi por 4. Ficou x igual a 1.600 por 4. 1.600 dividido por 4, 400 páginas. É nessa resposta que você chegou? Muito bem. É assim que a gente resolve uma equação do primeiro grau. E agora a segunda, o que nós temos? Qual será o número de páginas digitadas por Joana nas outras horas de serviço? Né? Porque lá na nossa situação inicial, eu tinha aquela questão, né? Quantas páginas ela digita em cada momento do seu trabalho, em cada hora trabalhada? Nós acabamos de encontrar o x. X é 400 páginas. Baseado nesse valor, nós conseguimos determinar as outras quantidades de páginas que ela digitou nas outras horas? Consegue, né? Vou dar um tempo para você e já volto. E agora ficou bem tranquilo para finalizar, né? Basta substituir naquele esquema que a gente fez lá no começo. Olha lá, ó. Primeira hora era x, segunda x menos 20, x menos 20 menos 15
e tudo da terceira hora menos 10. Então, a gente vai diminuindo. Eu já tenho o valor da primeira hora, que é 400. Então, o valor da segunda hora é 400 menos 20, 380. Na terceira hora é 380 menos 15, 365. E na quarta hora, 365 menos 10, 355. Então, tá aqui, ó. Primeira hora, 20 a menos, 380, 15 a menos, 365, 10 a menos, 355. Somando tudo, dá as 1.500 páginas que ela digitou, ok? Que ela precisa digitar nessas 4 horas de serviço. Tranquilo, né? Mas o que é uma equação do segundo grau? Eu falei que a gente ia trabalhar com isso. Uma equação do segundo grau apresenta pelo menos um expoente 2 na sua incógnita. Então, aí está a novidade. Vai aparecer um 2 como expoente na letra. Como isso? Vamos ver um probleminha aqui que tem a ver com a bandeira, ó. A bandeira do Brasil tem formato de retângulo e suas dimensões, comprimento e a largura, possuem uma proporção oficial regulamentada pela legislação. 2x, x mais 2, ok? Então, utilizando essas dimensões oficiais, o que o Bruno fez? Desenhou uma representação da bandeira com 70 centímetros de área e escreveu as dimensões como polinômio. Então, olha o que ele fez aqui, ó. A área dessa bandeira é dada por como? Ele me deu a área, então vou calcular a área, base vezes altura. Comprimento, base, vezes altura, igual a 70, que foi a bandeira, a medida que ele fez. Fazendo a distributiva aqui, 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4x igual a 70. Então, olha aqui, essa equaçãozinha linda aqui, ó, tem apenas uma incógnita. A letra x tem apenas uma letra, que possui somente expoentes naturais. E o maior deles é o número 2, olha aqui, ó. Tá vendo que aparece um 2 como expoente ali? Então, equações com essas características são chamadas de equações do segundo grau com uma incógnita. Eu tenho uma incógnita, uma letra apenas, e ela está elevada, o maior expoente que pode aparecer dela ali é 2, ó. Tá vendo? 2. Essa é uma equação do segundo grau. Equação do primeiro grau, o expoente é 1. Equação do segundo grau, o expoente é 2. Ficou fácil, né? Ficou tranquilo. Então, eu tenho um probleminha para você aqui, ó. Leia o problema a seguir. O produto de um número natural, x, e o seu antecessor é 132. Qual é esse número? Então, vamos lembrar, o que é produto? Produto é uma conta de vezes. E o que é antecessor? Bom, essa é a dica aqui para a gente relembrar, né? O antecessor de um número é uma unidade menor. Mas como é que eu escrevo o antecessor de um número que eu não sei quem é? Olha o exemplo numérico. O antecessor de 30 é 29. Então, lembra aquilo que eu falei que a gente se importa com a conta e não com o resultado? O que eu faço para achar um antecessor de 30? Eu pego ele mesmo e tiro uma unidade menor. Tiro uma unidade. Então, quem seria o antecessor de x? X menos... Então, tá bom, eu vou dar o tempo para você pensar aqui e já volto.
Conseguiu transformar numa equação? Esquematizar essa situação? Vamos lá então ver como é que ficou. Um número desconhecido é x. O antecessor de x é o que vem antes. Mas se eu não sei ele, como é que eu escrevo o número que vem antes dele? Eu escrevo ele menos 1. Repare que eu estou usando a conta e não o resultado. Essa é uma dica bem preciosa, gente. E o produto? O produto é uma conta de vezes. Então, o produto de um número pelo seu antecessor está escrito aqui. Aí o problema disse que esse produto é 132. O verbo é, a gente traduz na sentença matemática pela igualdade. É igual, 132. Pronto, eu montei a minha equação aqui, ok? Então, olha lá, ó. Se eu aplicar a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x igual a 132. É uma equação do segundo grau? É, né? Olha aqui, ó, tenho 2 como expoente da incógnita. É uma equação do segundo grau. Por tentativa, chegamos ao resultado 12. Ó, é um número que ao quadrado menos ele mesmo dá 132. Como é um número muito grande, ó, 12 ao quadrado menos 12. Vamos lá. 12 ao quadrado, 144. 144 tira 12, 132. Então, aqui nós encontramos a resposta por tentativa. Mas mais à frente nós veremos procedimentos para encontrar a solução dessa equação de segundo grau. Então, quem que é um número que multiplicado pelo seu antecessor dá 132? É 12. 12 vezes 11, 132. Ok? Difícil? Identificação da equação do segundo grau. Esse é o objetivo, tá bom? Então, o que vimos hoje? Relembramos como resolver uma equação do primeiro, obtemos equações do segundo a partir de uma situação-problema e lembramos que toda equação do segundo grau com uma incógnita tem características, tem a mesma letra e essa letra tem expoente 2, ok? Assim que a gente identifica uma equação do segundo grau. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!